O arco e a lira. O poema, a revelação poética, poesia e história. Por Otávio Paz. Tradução Ari Reutemann e Paulina Watt. Editora Kozak Naif. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do trabalho que eu faço aqui no canal, considerem doar ao menos R$1. Os links estão no descritivo. A revelação poética. A inspiração. A revelação da nossa condição é também criação de nós mesmos. Como se viu, essa revelação pode se dar de muitas formas e até não receber formulação verbal alguma. Mas ainda assim implica uma criação daquilo mesmo que revela, o homem. A nossa condição original é, por essência, algo que sempre está se fazendo. Pois bem, quando a revelação assume a forma particular da experiência poética, o ato é inseparável da sua expressão. A poesia não se sente, se diz. Quer dizer, não é uma experiência que depois as palavras traduzem, mas as próprias palavras constituem o núcleo da experiência. A experiência se dá como um nomear aquilo que, até ser nomeado, carece propriamente de existência. Então, a análise da experiência inclui a da sua expressão. São a mesma coisa. No capítulo anterior, tentamos prospectar e isolar o sentido da revelação poética. Agora, é necessário ver como acontece efetivamente, ou seja, como são compostos os poemas. A primeira dificuldade que a nossa pergunta enfrenta é uma ambiguidade dos testemunhos que possuímos sobre a criação poética. Segundo os poetas, no momento da expressão sempre se dá uma colaboração fatal e não esperada. Essa colaboração pode ocorrer com ou sem o concurso de nossa vontade, mas sempre assume a forma de uma intrusão. A voz do poeta é e não é dele. Como se chama? Quem é esse que interrompe o meu discurso e me faz dizer coisas que eu não pretendia dizer? Alguns o chamam de demônio, musa, espírito, gênio. Outros o denominam trabalho, acaso, inconsciente, razão. Uns afirmam que a poesia vem do mundo externo, outros que o poeta é autossuficiente. Mas tanto uns como outros se veem obrigados a admitir exceções. E essas exceções são tão frequentes que somente por preguiça podem ser chamadas de exceções. Para comprovar isso, imaginemos dois poetas como tipos ideais dessas concepções contraditórias da criação. Inclinado sobre a sua mesa, os olhos fixos e vazios, o poeta que não acredita na inspiração já terminou sua primeira estrofe, de acordo com o plano esboçado previamente. Nada foi deixado ao acaso. Cada rima e cada imagem tem a necessidade rigorosa de um axioma, tanto como a gratuidade e a ligeireza de um jogo geométrico. Mas falta uma palavra para arrematar o endecassílabo final. O poeta consulta o dicionário em busca da rima rebelde. Não a encontra. Fuma, depois se levanta, senta, volta a sentar-se. Nada. Vazio. Esterilidade. E, de repente, aparece a rima. Não a esperada, mas outra, sempre outra, que completa a estrofe de maneira imprevista e talvez contrária ao projeto original.
Como explicar essa estranha colaboração? Não basta dizer: o poeta teve um lampejo que o deixou exaltado e fora de si por um instante. Nada vem do nada. Essa palavra, onde estava? E, sobretudo, como nos ocorrem os lampejos poéticos? Algo semelhante acontece no caso oposto. Entregue ao fluir inesgotável do murmúrio, de olhos fechados para o mundo externo, o poeta escreve sem parar. A princípio, as frases se adiantam ou se atrasam, mas pouco a pouco o ritmo da mão que escreve se coaduna com o do pensamento que dita. Já foi atingida a fusão. Já não há distância entre pensar e dizer. O poeta perdeu consciência do ato que realiza. Não sabe se escreve ou não, nem o que escreve. Tudo flui com felicidade até que se dá a interrupção. Há uma palavra, ou o contrário de uma palavra, um silêncio que obstrui a passagem. O poeta tenta repetidamente superar o obstáculo, rodeá-lo, esquivá-lo de algum modo e prosseguir. É inútil. Os caminhos sempre dão no mesmo muro. A fonte parou de jorrar. O poeta relê o que acabou de escrever e descobre, não sem assombro, que aquele texto intrincado possui uma coerência secreta. O poema tem uma inegável unidade de tom, ritmo e temperatura. É um todo, ou fragmentos ainda vivos, ainda resplandecentes, de um todo. Mas a unidade do poema não é de ordem física ou material. Tom, temperatura, ritmo e imagens têm unidade porque o poema é uma obra. E a obra, toda a obra, é fruto de uma vontade que transforma e submete a matéria bruta aos seus fins. Nesse texto, de cuja redação a consciência crítica quase não participou, há palavras que se repetem, imagens que fazem outras nascer segundo certas tendências, frases que pareciam esticar os braços em busca de uma palavra intangível. O poema flui, avança, e esse fluir é o que lhe dá a unidade. Entretanto, fluir não significa só transcorrer, também significa ir em direção a algo. A tensão que habita as palavras e as impele para frente é um ir ao encontro de algo. As palavras buscam uma palavra que dê sentido à sua marcha, fixidez à sua mobilidade. O poema se ilumina por e ante essa palavra última. É um apontar para essa palavra não dita e talvez indizível. Em suma, a unidade do poema se dá, como a todas as obras, por sua direção ou sentido. Mas quem imprime sentido à marcha zigue-zagueante do poema? No caso do poeta reflexivo, deparamos com uma misteriosa colaboração alheia, com a não invocada aparição de outra voz. No romântico, encontramos a não menos inexplicável presença de uma vontade que faz do murmúrio um todo concertado e dono de uma obscura premeditação. Em um e outro caso se manifesta aquilo que, com risco de incorreção, pode ser chamado provisoriamente de irrupção de uma vontade alheia. Mas é evidente que damos esse nome a algo que tem pouca relação com o fenômeno chamado vontade. Algo talvez mais antigo que a vontade e no qual esta se apoia. De fato, no sentido corrente da palavra, a vontade é a faculdade que traça planos e submete nossa atividade a certas normas com a finalidade de realizá-los. A vontade que aqui nos preocupa não implica reflexão, cálculo ou previsão. É anterior a toda operação intelectual
e se manifesta no momento exato da criação. Qual é o verdadeiro nome dessa vontade? Será realmente nossa? O ato de escrever poemas se oferece ao nosso olhar como um nó de forças contrárias, no qual a nossa voz e a outra voz se enlaçam e se confundem. As fronteiras ficam imprecisas. Nosso discurso se transforma insensivelmente em algo que não podemos dominar totalmente, e nosso eu dá lugar a um pronome inominado, que tampouco é inteiramente um tu ou um ele. Nessa ambiguidade consiste o mistério da inspiração. Mistério ou problema? Ambas as coisas. Para os antigos, a inspiração era um mistério. Para nós, um problema que contradiz nossas concepções psicológicas e nossa própria ideia de mundo. Pois bem, essa transformação do mistério da inspiração em problema psicológico é a raiz da nossa impossibilidade de compreender cabalmente em que consiste a criação poética. Diferentemente do pensamento hindu, que desde o princípio lidou com o problema da existência do mundo externo, por muito tempo, o pensamento ocidental aceitou sem perguntas a sua realidade e não pôs em dúvida o que os nossos olhos veem. O ato poético, no qual a outridade intervém como traço decisivo, sempre foi considerado algo inexplicável e obscuro, mas sem constituir um problema que ameaçasse a concepção de mundo. Ao contrário, era um fenômeno que se podia inserir no mundo com toda a naturalidade e que, ao contrário de questionar a sua existência, a afirmava. Podemos até dizer que era uma das provas de sua objetividade, realidade e dinamismo. Para Platão, o poeta é um possuído. Seu delírio e seu entusiasmo são sinais de posse demoníaca. No Íon, Sócrates define o poeta como, abre aspas, um ser alado, leve e sagrado, incapaz de produzir se o entusiasmo não o arrastar e o fizer sair de si mesmo. Não são os poetas que dizem essas coisas tão maravilhosas. São os órgãos da divindade que nos falam por sua boca. Fecha aspas. Aristóteles, por seu lado, concebe a criação poética como imitação da natureza. Só que, como já vimos, não é possível entender claramente o que significa essa imitação se esquecemos que, para Aristóteles, a natureza é um todo animado, um organismo e um modelo vivo. Em sua introdução à poética de Aristóteles, Garcia Abaca destaca com pertinência que a concepção aristotélica da natureza é animada por um ilozoísmo mais ou menos oculto. Assim, o lampejo poético não brota do nada, nem o poeta o tira de si mesmo. Ele é fruto do encontro entre essa natureza animada, dona da existência própria, e a alma do poeta. O ilozoísmo grego se transforma mais tarde na transcendência cristã. A realidade externa não perdeu consciência por isso. Natureza habitada por deuses ou criada por Deus, o mundo externo está aí, à nossa frente, visível ou invisível, sempre como o nosso necessário horizonte. Anjo, pedra, animal, demônio, planta, o outro existe, tem vida própria e às vezes se apodera de nós e fala pela nossa boca. Numa sociedade em que, longe de ser questionada, a realidade externa é a fonte de onde saem ideias e arquétipos, não é difícil identificar a inspiração. A outra voz, a vontade estranha, é o outro. Quer dizer, Deus, ou a natureza com seus deuses e demônios. A inspiração é uma revelação, porque é uma manifestação dos poderes divinos. Um nume fala e suplanta o homem. Sagrada ou profana,
épica ou lírica, a poesia é uma graça, algo externo que cai sobre o poeta. A criação poética é um mistério, porque consiste em um falar dos deuses por boca humana. Mas esse mistério não cria nenhum problema, nem contradiz as crenças usualmente aceitas. Nada mais natural que o sobrenatural encarnar-se nos homens e falar a sua linguagem. Desde Descartes, a nossa ideia de realidade externa se transformou radicalmente. O subjetivismo moderno só afirma a existência do mundo externo a partir da consciência. Repetidas vezes, essa consciência se postula como uma consciência transcendental e repetidas vezes depara com o solipsismo. A consciência não pode sair de si e fundar o mundo. Entre mentes, a natureza se transformou para nós num mundo de objetos e relações. Deus desapareceu de nossas perspectivas vitais, e as noções de objeto, substância e causa entraram em crise. Onde o idealismo não destruiu a realidade extrema, por exemplo, na esfera da ciência, transformou-a num objeto, num campo de experiências, e assim a despojou dos seus antigos atributos. A natureza deixou de ser um todo vivo e animado, uma potência possuidora de obscuros ou claros intuitos. Mas o desaparecimento da antiga ideia de mundo não arrastou consigo a inspiração. A voz alheia, a vontade estranha, continuam sendo um fato que nos desafia. Assim, entre a nossa ideia de inspiração e a nossa ideia de mundo, ergue-se um muro. A inspiração tornou-se um problema para nós. Sua existência nega as nossas crenças intelectuais mais enraizadas. Não é estranho, portanto, que ao longo do século XIX se multipliquem as tentativas de atenuar ou eliminar o escândalo que significa uma noção que pretende devolver à realidade externa o seu antigo poder sagrado. Uma maneira de resolver os problemas consiste em negá-los. Se a inspiração é um fato incompatível com a nossa ideia de mundo, nada mais fácil que negar sua existência. Já no século XVI, a inspiração começa a ser concebida como uma frase retórica ou uma figura literária. Ninguém fala pela boca do poeta, somente sua própria consciência. O verdadeiro poeta não ouve outra voz, nem escreve por ditado. É um homem bem acordado e dono de si mesmo. A impossibilidade de encontrar uma resposta que explique de verdade a criação poética se transforma insensivelmente numa condenação de ordem moral e estética. Em uma época se denunciaram os extravios que a crença na inspiração provocava. Seu verdadeiro nome era preguiça, descuido, amor à improvisação, à facilidade. Delírio e inspiração se tornaram sinônimos de loucura e doença. O ato poético era trabalho e disciplina. Escrever? Ir contra a corrente. Não é exagerado ver nessas ideias um deslocamento abusivo de certas noções da moral burguesa para o campo da estética. Um dos maiores méritos do surrealismo foi ter denunciado a raiz moral dessa estética de comerciantes. De fato, a inspiração não tem nenhuma relação com noções mesquinhas, como facilidade e dificuldade, preguiça e trabalho, descuido e técnica, que escondem a noção de prêmio e castigo. As duras exigências do pagamento à vista, com que a burguesia, segundo Marx, substituiu as antigas relações humanas. O valor de uma obra não se mede pelo trabalho que custou ao seu autor. É preciso dizer, por outro lado, que a criação poética exige uma inversão total das nossas perspectivas cotidianas. A feliz facilidade da inspiração brota de um abismo. O dizer do poeta se inicia como silêncio, esterilidade e seca.
é uma carência e uma sede, antes de ser uma plenitude e um acordo. E depois é uma carência ainda maior, pois o poema se separa do poeta e deixa de pertencer a ele. Antes e depois do poema, não há nada nem ninguém por perto. Estamos a sós conosco. E assim que começamos a escrever, esse nós, esse eu, também desaparece e afunda. Debruçado sobre o papel, o poeta se precipita em si mesmo. Assim, a criação poética é irredutível às ideias de lucro e prejuízo, esforço e prêmio. Tudo é lucro na poesia, tudo é prejuízo. Mas a pressão da moralidade burguesa fez os poetas fingirem que tapavam as orelhas diante da antiga voz do nume. O próprio Baudelaire insinua um elogio do trabalho. Ele, que escreveu tanto sobre os desertos da esterilidade e os paraísos da preguiça. Mas o desvio de críticos e criadores não vedou o jorro da inspiração. E a voz poética continuou sendo um desafio e um problema. Um dos traços marcantes da Idade Moderna consiste na criação de divindades abstratas. Os profetas condenavam os judeus por suas quedas na idolatria. Poder-se-ia fazer a acusação contrária aos modernos. Tudo tende a desencarnar-se. Os ídolos modernos não têm corpo nem forma. São ideias, conceitos, forças. O lugar de Deus e da antiga natureza povoada de deuses e demônios é ocupado agora por seres sem rosto. A raça, a classe, o inconsciente, seja individual ou coletivo, o gênio dos povos, a herança. A inspiração pode ser explicada facilmente recorrendo-se a qualquer uma dessas ideias. O poeta é um médium, através do qual se expressam em código o sexo, o clima, a história ou algum outro sucedâneo dos antigos deuses e demônios. Não pretendo negar o valor dessas ideias, mas são insuficientes. Em todas elas vigora uma limitação que nos permite rejeitá-las em conjunto. Seu exclusivismo, seu querer explicar o todo pela parte. Além do mais, é evidente em todas elas sua incapacidade de captar e explicar o fato essencial e decisivo. Como essas forças e realidades determinantes se transformam em palavras? Como a libido, a raça, a classe ou o momento histórico se tornam palavra, ritmo e imagem? Para os psicanalistas, a criação poética é uma sublimação. Mas então, por que em certos casos essa sublimação se torna poema e em outros não? Freud confessa sua ignorância e fala de uma misteriosa faculdade artística. É claro que escamoteia o problema, pois se limita a dar um nome novo a uma realidade enigmática e sobre a qual ignoramos o essencial. Para explicar as diferenças entre as palavras do poeta e as do simples neurótico, seria preciso recorrer a uma classificação dos subconscientes. O do comum dos mortais seria um, e outro, o dos artistas. E mais, no pensamento não dirigido, ou seja, no sonho ou devaneio, o fluir de imagens e palavras não carece de sentido. Abre aspas. Está demonstrado que não é verdade que nos entreguemos a um curso de representações carentes de finalidade. Ao cessar as noções de finalidade que conhecemos, se impõem imediatamente outras desconhecidas, inconscientes, como dizemos com uma expressão imprópria, as quais determinam o desdobramento das representações alheias à nossa vontade. Não se pode elaborar um pensamento
sem noções de finalidade. Fecha aspas. Freud em Interpretação dos Sonhos. Aqui Freud põe o dedo na ferida. A noção de finalidade é indispensável até mesmo nos processos inconscientes. Só que, tendo dividido o ser humano em diversas camadas, consciência, subconsciência, etc., ele concebe duas finalidades diferentes. Uma racional, da qual participa a nossa vontade, outra, alheia a nós, inconsciente, ou ignorada pelo homem, puramente instintiva. Na realidade, Freud transfere a noção de finalidade à libido e ao instinto, mas omite a explicação fundamental e decisiva. Qual é o sentido dessa finalidade instintiva? A finalidade inconsciente não é tal finalidade, mas carece de objeto e de sentido. É um puro apetite, uma mecânica natural. Não chega a tanto. A noção de fim implica certo dar-se conta e um conhecimento, mesmo obscuro, daquilo que se pretende alcançar. A noção de fim exige a noção de consciência. A psicanálise, em todas as suas ramificações, até hoje foi impotente para responder satisfatoriamente a essas perguntas, e até para formulá-las corretamente. Pode-se dizer coisa semelhante sobre a concepção do poeta como porta-voz ou expressão da história. De que maneira as forças históricas se transformam em imagens e ditam ao poeta suas palavras? Ninguém nega a inter-relação que todo viver histórico implica. O homem é um nó de forças interpessoais. A voz do poeta é sempre social e comum, mesmo no caso do maior hermetismo. Mas, como acontece com a psicanálise, não se vê com clareza como essa marcha da história ou da economia, esses fins históricos, alheios à vontade humana, tal como os fins da libido, podem ser realmente fins sem passar pela consciência. De resto, ninguém está na história, como se esta fosse uma coisa e nós, diante dela, outra. Todos nós somos história, e todos juntos a fazemos. O poema não é um eco da sociedade, e sim, ao mesmo tempo, sua criatura e seu fazedor, como ocorre com o resto das atividades humanas. Enfim, nem o sexo, nem o inconsciente, nem a história são realidades meramente externas, objetos, poderes ou substâncias que operam sobre nós. O mundo não está fora de nós, nem a rigor dentro. Se a inspiração é uma voz que o homem ouve em sua própria consciência, não será melhor interrogar essa consciência, que é a única que a ouviu e que constitui seu âmbito próprio? Para o intelectual e também para o homem comum, a inspiração é um problema, uma superstição ou um fato que resiste às explicações da ciência moderna. Seja qual for o caso, ele pode dar de ombros e apagar o assunto do seu espírito, como quem sacode do terno a poeira do caminho. Os poetas, porém, têm de se confrontar com a questão e viver o conflito. A história da poesia moderna é a história de um contínuo dilaceramento do poeta, dividido entre a concepção moderna do mundo e a presença às vezes intolerável da inspiração. Os primeiros a padecer esse conflito são os românticos alemães. Também são os que o tratam com mais lucidez e plenitude, e os únicos, até o movimento surrealista, que não se limitam a sofrê-lo, mas tentam transcendê-lo. Descendentes, por um lado, do Iluminismo e pelo outro do Sturm und Drang, vivem entre a espada do Império Napoleônico
e a reação da Santa Aliança, perdidos, por assim dizer, num beco sem saída. Neles, os opostos lutam sem cessar. A inspiração tenazmente sustentada por esses poetas e pensadores é inconciliável com o subjetivismo e o idealismo pregados, com não menos encarniçamento, pelo romantismo. A própria violência da disjunção provoca a audácia e a temeridade das tentativas que pretendem superá-la. Quando Novali proclama que destruir o princípio da contradição é talvez a tarefa mais alta da lógica superior, não estará aludindo, em sua forma mais geral, à necessidade de suprimir a dualidade entre sujeito e objeto, que dilacera o homem moderno, e assim resolver de uma vez por todas o problema da inspiração? Só que a supressão do princípio da contradição, por meio, por exemplo, de uma volta à unidade, também implica a destruição da inspiração, isto é, da dualidade do poeta que recebe e do poder que dita. Por isso, Novali afirma que a unidade se rompe no momento em que é conquistada. A contradição nasce da identidade, num processo sem fim. O homem é pluralidade e diálogo, sem cessar lembrando e reunindo-se consigo mesmo, mas também dividindo-se sem cessar. A nossa voz é muitas vozes, as nossas vozes são uma única voz. O poeta é, ao mesmo tempo, o objeto e o sujeito da criação poética. É a orelha que ouve e a mão que escreve o que sua própria voz dita. Sonhar e não sonhar simultaneamente. Operação do gênio. E do mesmo modo, a passividade receptiva do poeta exige uma atividade em que essa passividade se sustenta. Novali exprime esse paradoxo numa frase memorável. A atividade é faculdade de receber. O sono do poeta exige, numa camada mais profunda, a vigília. E esta, por sua vez, implica entregar-se ao sono. Em que consiste, então, a criação poética? O poeta, diz-nos Novali, não faz, mas faz com que se possa fazer. A sentença é fulminante e descreve o fenômeno de modo justo. Mas quem é esse ser ligado ao segundo faz? A quem o poeta deixa fazer? Novali não nos diz com clareza. Em algumas ocasiões, quem faz é o espírito, o povo, a ideia ou qualquer outro poder com maiúscula. Em outras, é o próprio poeta. Vamos nos deter um pouco nessa segunda explicação. Para os românticos, o homem é um ser poético. Na natureza humana, há uma espécie de faculdade inata. O poeta, dizia Baudelaire, nasce com experiência, que nos leva a poetizar. Essa faculdade é análoga à disposição divinizante que nos permite a percepção do sagrado. A faculdade poetizante é uma categoria a priori. Essa explicação não difere daqui recorre ao sentimento de dependência para situar a divindade na subjetividade do crente. A analogia com o pensamento teológico protestante não é acidental. Nenhum desses poetas separou inteiramente o poético do religioso, e muitas das conversões dos românticos alemães foram consequência tanto de sua concepção poética da religião como de sua concepção religiosa da poesia. Novali afirma inúmeras vezes que a poesia é algo assim como religião em estado silvestre, e que religião nada mais é
que poesia prática, poesia vivida e atuada. A categoria do poético, portanto, é outro dos nomes do sagrado. Não é necessário repetir aqui o que foi dito no capítulo anterior. O realmente distintivo da experiência religiosa não é tanto a revelação de nossa condição original, mas a interpretação dessa revelação. Além do mais, a operação poética é inseparável da palavra. Poetizar consiste primeiramente em nomear. A palavra distingue a atividade poética de todas as outras. Poetizar é criar com palavras, fazer poemas. O poético não é algo dado, que está no homem desde o nascimento, mas algo que o homem faz e que reciprocamente faz o homem. O poético é uma possibilidade, não uma categoria a priori, nem uma faculdade inata, mas é uma possibilidade que nós mesmos criamos. Ao nomear, ao criar com palavras, criamos aquilo que nomeamos e que antes só existia como ameaça, vazio e caos. Quando o poeta afirma que ignora o que é que vai escrever, ele quer dizer que ainda não sabe como se chama aquilo que seu poema vai nomear e que, até ser nomeado, só se apresenta em forma de silêncio ininteligível. Leitor e poeta se criam ao criar esse poema que só existe por eles e para que eles existam de verdade. Daí que não haja estados poéticos, assim como não há palavras poéticas. O próprio da poesia consiste em ser uma contínua criação e assim tirar-nos de nós mesmos, desalojar-nos e levar-nos às nossas possibilidades mais extremas. Nem a angústia, nem a exaltação amorosa, nem a alegria ou o entusiasmo são estados poéticos em si, porque não existe o poético em si. São situações que, por seu próprio caráter externo, fazem desabar o mundo e tudo o que nos rodeia, incluindo a morta linguagem cotidiana. Só nos resta então o silêncio ou a imagem. E essa imagem é uma criação, algo que não estava no sentimento original, algo que nós criamos para nomear o inominável e dizer o indizível. Por isso, todo poema vive à custa de seu criador. Uma vez escrito o poema, aquilo que ele era antes do poema e o que levou à criação, isto indizível, amor, alegria, angústia, tédio, nostalgia de outro estado, solidão, ira, se fundiu em imagem. Foi nomeado e é poema. Palavra transparente. Depois da criação, o poeta fica sozinho. São outros, os leitores, que agora vão criar a si mesmos, recriando o poema. A experiência se repete, só que ao contrário. A imagem se abre diante do leitor e lhe mostra o seu abismo translúcido. O leitor se inclina e se precipita. E ao cair, ou ao ascender, ao penetrar nos aposentos da imagem e entregar-se ao fluir do poema, se desprende de si mesmo para internar-se em outro si mesmo até então desconhecido ou ignorado. O leitor, tal como o poeta, torna-se imagem. Algo que se projeta e se desprende de si e vai ao encontro do inominável. Em ambos os casos, o poético não é algo que está fora, no poema, nem dentro, em nós. É algo que fazemos e que nos faz. Poderíamos, portanto, modificar a sentença de novo ali. O poema não faz, mas faz com que se possa fazer.
E quem faz é o homem, o Criador. O poético não está no homem como algo dado. Nem o poetizar consiste em extrair de nós o poético, como se fosse algo que alguém depositou no nosso interior ou com que nascemos. A consciência do poeta não é uma caverna onde o poético jaz como um tesouro escondido. Diante do poema futuro, o poeta está nu e pobre de palavras. Antes da criação, o poeta, como tal, não existe. Nem depois. É poeta graças ao poema. O poeta é uma criação do poema tanto quanto este daquele. O conflito se prolonga no transcurso do século XIX. Ele se prolonga, agrava e, ao mesmo tempo, esmaece e se confunde. A contradição é mais aguda, e maior a consciência do dilaceramento. Menores a lucidez para enfrentá-la e a valentia para resolvê-la. Vítimas, testemunhas e cúmplices de conspiração, nenhum dos grandes poetas do século XIX tem a clareza de Novali. Todos se debatem numa contradição sem saída. Renunciar à inspiração era renunciar à própria poesia, ou seja, ao único fato que justificava sua presença sobre a Terra. Afirmar a sua existência era um ato incompatível com a ideia que tinham de si mesmos e do mundo. É por isso que, com frequência, esses poetas rejeitam e condenam o mundo. Sem dúvida, de um ponto de vista moral, os ataques de Baudelaire, o desdém de Mallarmé, as críticas de Poe têm plena justificação. O mundo que lhes coube viver era abominável. Nós sabemos disso muito bem, porque esses tempos são a origem imediata do horror sem paralelo da nossa época. Mas não basta negar ou condenar o mundo. Ninguém pode escapar do seu mundo, e essa negação e condenação também são maneiras de vivê-lo sem transcendê-lo, ou seja, de padecê-lo passivamente. Nada mais penetrante, nada mais iluminador dos mistérios da operação poética, seus páramos e seus paraísos, que as descrições de Baudelaire, Coleridge e Mallarmé. E, ao mesmo tempo, nada menos claro que as explicações e hipóteses com que pretendem conciliar a noção de inspiração com a ideia moderna do mundo. Leiam qualquer dos textos capitais da poética moderna, a filosofia da composição de Poe, por exemplo, para constatar suas desconcertantes e contraditórias lucidez e cegueira. O contraste com os textos antigos é revelador. Para os poetas do passado, a inspiração era algo natural, exatamente porque o sobrenatural fazia parte do seu mundo. Um espírito tão dono de si mesmo como Dante relata com singeleza e simplicidade que nos seus sonhos o amor lhe dita e inspira seus poemas. E acrescenta que tal revelação acontece em certas horas e dentro de circunstâncias que tornam inequívoca e certa, com uma certeza absoluta, a intervenção de poderes superiores. Abre aspas. E, ditas estas palavras, assim desapareceu, e meu sono foi interrompido. Por isso, recordando-me, verifiquei que essa visão me aparecera na 9ª hora do dia, e antes de sair do quarto, propus-me fazer uma balada na qual executasse o que meu senhor me havia imposto. E fiz, pois, esta balada. Fecha aspas. O valor do algarismo 9 possui para Dante um valor análogo ao do número 7 para Nerval. Mas para o primeiro, a repetição do 9 tem um sentido claro, embora misterioso e sagrado, que só faz iluminar com luz mais pura o caráter excepcional do seu amor e a significação salvadora de Beatriz. Para Nerval, trata-se de um número ambíguo, ora funesto, ora benéfico, e cujo verdadeiro sentido é impossível determinar. Dante aceita a revelação
e se serve dela para revelar-nos os arcanos do céu e do inferno. Nerval se sobressalta, fascinado, e não pretende tanto comunicar-nos as suas visões como saber o que é a revelação. Abre aspas. Resolvi fixar o meu sonho e descobrir o seu segredo. Por que não, disse para mim mesmo, forçar afinal essas portas místicas, armado com toda a minha vontade para dominar minhas sensações, em vez de suportá-las? Não é possível vencer essa quimera atrativa e temível? Impor uma regra aos espíritos que zombam da nossa razão? Fecha aspas. Para Dante, a inspiração é um mistério sobrenatural que o poeta aceita com recolhimento, humildade e veneração. Para Nerval, é uma catástrofe e um mistério que nos provoca e desafia. Um mistério que é preciso desvendar. A passagem de mistério a decifrar a problema a resolver é imperceptível e os sucessores de Nerval a farão. A necessidade de refletir e debruçar-se sobre a criação poética para arrancar o seu segredo só pode ser explicada como uma consequência da Idade Moderna. Ou melhor, a modernidade consiste nessa atitude. E o desencanto dos poetas está em sua incapacidade para entender como homens modernos e dentro da nossa concepção de mundo, esse estranho fenômeno que parece negar-nos e negar os fundamentos da Idade Moderna. Ali, no cerne da consciência, no eu, pilar do mundo, única rocha que não se desagrega, de repente aparece um elemento estranho e que destrói a identidade da consciência. Era necessário que a nossa concepção do mundo cambaleasse, isto é, que a Idade Moderna entrasse em crise para que se pudesse encarar de modo cabal o problema da inspiração. Na história da poesia, esse momento se chama surrealismo. O surrealismo se apresenta como uma tentativa radical de suprimir o duelo entre o sujeito e objeto, forma que assume para nós o que chamamos de realidade. Para os antigos, o mundo existia com a mesma plenitude que a consciência, e suas relações eram claras e naturais. Para nós, sua existência assume a forma de disputa encarniçada. Por um lado, o mundo se evapora e se transforma em imagem da consciência. Por outro, a consciência é um reflexo do mundo. A empreitada surrealista é um ataque ao mundo moderno, porque pretende suprimir a luta entre sujeito e objeto. Herdeiro do romantismo, ele se propõe a realizar a tarefa que Novali atribui à lógica superior, destruir a velha antinomia que nos dilacera. Os românticos negam a realidade, casca fantasmal de um mundo até ontem cheio de vida, em benefício do sujeito. O surrealismo também ataca o objeto. O mesmo ácido que dissolve o objeto desagrega o sujeito. Não há eu, não há criador, mas sim uma espécie de força poética que sopra onde quer e produz imagens gratuitas e inexplicáveis. Podemos fazer poesia em conjunto, porque o ato poético é por natureza involuntário e se dá sempre como negação do sujeito. A missão do poeta consiste em atrair essa força poética e transformar-se num cabo de alta tensão que permita a descarga de imagens. Sujeito e objeto se dissolvem em proveito da inspiração. O objeto surrealista se volatiliza. É uma cama, que é um oceano, que é uma gruta, que é uma ratoeira, que é um espelho, que é a boca de Kali. O sujeito também desaparece. O poeta se transforma em poema, lugar de encontro entre duas palavras ou duas realidades. Desse modo, o surrealismo pretende romper, em seus dois termos, a contradição e o solipsismo.
decidido a cortar o mal pela raiz, fecha todas as saídas. Nem mundo, nem consciência. Tampouco consciência do mundo, ou mundo na consciência. Não há escapatória, exceto o voo pelo teto, a imaginação. A inspiração se manifesta ou se atualiza em imagens. Com a inspiração, imaginamos. E ao imaginar, dissolvemos sujeito e objeto, dissolvemos-nos nós mesmos e suprimimos a contradição. Diferentemente dos poetas anteriores, que se limitam a sofrer a inspiração, o surrealismo a brande como uma arma. Desse modo, a transforma em ideia e teoria. O surrealismo não é uma poesia, mas uma poética, e mais que isso, e mais decisivamente, uma visão de mundo. Revelação externa, a inspiração rompe o labirinto subjetivista. É algo que nos assalta quando a consciência vacila, algo que irrompe por uma porta que só se abre quando se fecham as portas da vigília. Revelação interna faz cambalear a nossa crença na unidade e na identidade dessa mesma consciência. Não há eu, e dentro de cada um de nós, várias vozes brigam. A ideia surrealista da inspiração se apresenta como uma destruição de nossa visão de mundo, já que denuncia como meros fantasmas os dois termos que a constituem. Ao mesmo tempo, postula uma nova visão de mundo, na qual justamente a inspiração ocupa o lugar central. A visão de mundo surrealista se baseia na atividade, ao mesmo tempo dissociadora e recriadora da inspiração. O surrealismo se propõe a fazer um mundo poético, fundar uma sociedade em que o lugar central de Deus ou da razão seja ocupado pela inspiração. Desse modo, a verdadeira originalidade do surrealismo consiste não apenas em ter feito da inspiração uma ideia, mas sim, mais radicalmente, uma ideia do mundo. Graças a essa transmutação, a inspiração deixa de ser um mistério indecifrável, uma superstição inútil ou uma anomalia, e torna-se uma ideia que não está em contradição com as nossas concepções fundamentais. Isso não significa que a inspiração tenha mudado de natureza, mas que a nossa ideia da inspiração, pela primeira vez, não entra em choque com o resto das nossas crenças. Todos os grandes poetas anteriores ao surrealismo se debruçaram sobre a inspiração, pretendendo arrancar o seu segredo, e isso os distingue dos poetas barrocos, renascentistas e medievais. Mas nenhum deles conseguiu aclimar plenamente a inspiração dentro da imagem que o homem moderno tem do mundo e de si mesmo. Em todos eles havia resíduo das ideias anteriores. E mais, para eles, a inspiração era voltar ao passado, tornar-se medieval, grego, selvagem. O goticismo dos românticos, o arcaísmo geral da poesia moderna e, enfim, a figura do poeta como um banido no seio da cidade partem dessa impossibilidade de acolher a inspiração. O surrealismo suprime a oposição e o desterro, afirmando a inspiração como uma ideia do mundo sem postular sua dependência de um fator externo, Deus, natureza, história, raça, etc. A inspiração é algo que se dá no homem, confunde-se com o seu próprio ser e só pode ser explicado pelo homem. Esse é o ponto de partida do primeiro manifesto, e aí reside a originalidade, pouco destacada até agora, da atitude de Breton e seus amigos. Durante o período de pesquisa do movimento, época do automatismo, da auto-hipnose, dos sonhos provocados e dos jogos coletivos, os poetas adotam uma atitude dúplice diante da inspiração. Eles a sofrem, mas também a observam. Os mais corajosos não hesitam em romper as amarras indo procurá-la naquelas paragens de onde poucos voltam,
A atividade surrealista denunciou a penúria de muitas das nossas concepções, principalmente aquela que consiste em ver toda a obra humana como fruto da vontade, e mostrou a frequência suspeita com que as distrações, as coincidências e os descuidos intervêm nos grandes descobrimentos. Com uma fascinação que não exclui a lucidez, Breton procurou desvendar o mecanismo misterioso do que chama de acaso objetivo, lugar de encontro entre o homem e o outro, campo referencial da outridade. Mulher, imagem, lei matemática ou biológica, todas essas Américas surgem no meio do oceano quando estamos procurando outra coisa, ou quando já deixamos de procurar. Como e por que se produzem tais encontros? Sabemos que há um campo magnético, um ponto de interseção e mais nada. Sabemos que a outra voz penetra pelas fendas deixadas pela vigilância de nossa atenção. Mas de onde ela vem? E por que nos abandona de forma tão repentina como a sua própria chegada? Apesar do trabalho experimental do surrealismo, Breton confessa que ainda se fica tão pouco informado, como sempre, sobre a origem dessa voz. Digamos de passagem que, na verdade, sabemos algo. Cada vez que ouvimos a voz, cada vez que se dá o encontro inesperado, parece que ouvimos a nós mesmos e vemos o que já tínhamos visto. Temos a impressão de regressar, de ouvir outra vez, lembrar. Voltaremos a essa sensação do já sabido, do já ouvido e já conhecido que a irrupção da outridade nos dá. Mas, por ora, frisemos que a confissão de ignorância de Breton é mais preciosa que qualquer outra. Revela a resistência íntima do autor de Nádia à interpretação puramente psicológica da inspiração. Isso nos leva a tratar de maneira mais concreta o tema da inspiração dos surrealistas. Desde o romantismo, o eu do poeta havia crescido em proporção direta ao estreitamento do mundo poético. O poeta se sentia dono de seu poema com a mesma naturalidade e com a mesma ausência de legalidade que o proprietário em relação aos produtos de sua terra ou de sua fábrica. Em resposta ao individualismo e ao racionalismo que os antecedem, os surrealistas acentuam o caráter inconsciente, involuntário e coletivo de toda a criação. Inspiração e ditado do inconsciente se tornam sinônimos. O propriamente poético reside nos elementos inconscientes que, sem o poeta querer, se revelam no seu poema. A poesia é pensamento não dirigido. Para romper o dualismo sujeito e objeto, Breton recorre a Freud. O poético é revelação do inconsciente e, portanto, nunca é deliberado. Mas o problema que preocupa Breton é um falso problema, como Novalis já observara. Entregar-se ao murmúrio do inconsciente exige um ato voluntário. A passividade implica uma atividade, na qual a primeira se apoia. Não me parece abusivo decompor a palavra pré-meditação para mostrar que se trata de um ato anterior a toda meditação, no qual intervém algo que também poderíamos chamar pré-reflexão. A crítica de Heidegger ao maquinal e refletido ocupar-se com utensílios, no qual a referência última, a preocupação radical do homem, a morte não desaparece, mas, encoberta, continua sendo o fundamento de toda ocupação, é perfeitamente aplicável à doutrina surrealista da inspiração. As revelações do inconsciente implicam uma espécie de consciência dessas revelações.
Essas revelações só vêm à luz por um ato livre e voluntário, do mesmo modo que a censura do ego implica um saber prévio daquilo que vai ser censurado. Reprimimos certos desejos ou impulsos mediante uma vontade que se mascara e se disfarça, e por isso a tornamos inconsciente, para que não nos comprometa. No momento da liberação desse inconsciente, a operação se repete, só que ao contrário. A vontade volta a intervir e a decidir, agora escondida sob a máscara da passividade. Tanto em um como no outro caso, a consciência intervém. Tanto em um como no outro caso, há uma escolha. Seja para tornar inconsciente aquilo que nos incomoda, seja para trazê-lo à luz. Essa escolha não surge de uma faculdade separada, vontade ou razão. É a totalidade do ser que se expressa nela. A premeditação é o traço determinante do ato de criar e aquilo que o possibilita. Sem premeditação, não há inspiração ou revelação da outridade. Mas a premeditação é anterior à vontade, ao querer ou a qualquer outra inclinação, consciente ou inconsciente, do ânimo. Pois todo querer e desejar, como mostrou Heidegger, tem raiz e fundamento no próprio ser do homem, que é já, e desde que nasce, um querer ser, uma avidez permanente de ser, um contínuo pré-ser-se. Assim, não é no inconsciente nem na consciência, entendidos como partes ou componentes do homem, e tampouco no impulso, na passividade ou no estar alerta, que podemos encontrar a fonte da inspiração, porque tudo isso se baseia no ser do homem. Breton sempre teve em mente a insuficiência da explicação psicológica, e até em seus momentos de maior adesão às ideias de Freud, cuidou de reiterar que a inspiração era um fenômeno inexplicável para a psicanálise. A dúvida sobre as reais possibilidades de compreensão que a psicologia oferece levou-o a se aventurar em hipóteses ocultistas. Muito bem. O ocultismo só pode nos auxiliar na medida em que deixa de sê-lo, quer dizer, quando se faz revelação e nos mostra o que oculta. Se a inspiração é um mistério, as explicações ocultistas tornam-na duplamente misteriosa. O ocultismo se considera, exatamente como a inspiração, uma revelação da outridade. Portanto, é incompetente para explicá-la, exceto por analogia. Se nos interessa saber o que é inspiração, não basta dizer que é algo como a revelação que os ocultistas proclamam, já que tampouco sabemos em que consiste essa revelação. Por outro lado, não deixa de ser reveladora a insistência de Breton na possibilidade de uma explicação oculta e sobrenatural. Essa insistência denuncia sua crescente insatisfação com a explicação psicológica, tanto quanto com a persistência do fenômeno da outridade. E assim, não é tanto a ideia da inspiração o que resulta válido em Breton, mas o fato de ter feito da inspiração uma ideia do mundo. Embora não chegue a dar-nos uma descrição do fenômeno, tampouco o oculta ou reduz a um simples mecanismo psicológico. Por manter assim a outridade no ar, a doutrina surrealista não termina numa sumária e, afinal de contas, superficial afirmação psicológica, mas se abre numa interrogação. O surrealismo não só aclimou a inspiração entre nós como ideia do mundo, mas, pela própria e confessa insuficiência de explicação psicológica adotada, deixou visível o cerne do problema, a outridade. Nela, e não na ausência de premeditação, talvez esteja a resposta. As dificuldades que espíritos como Novali e Breton enfrentaram residem provavelmente em sua concepção do homem como algo dado, ou seja, como possuidor de uma natureza.
A criação poética é uma operação durante a qual o poeta tira ou extrai certas palavras do seu interior. Ou, utilizando a hipótese contrária, do fundo do poeta, em certos momentos privilegiados, surgem as palavras. Pois bem, não existe tal fundo. O homem não é uma coisa, e muito menos uma coisa estática, imóvel, em cujas profundidades jazem estrelas e serpentes, joias e animais viscosos. Flecha retesada, sempre rasgando o ar, sempre adiante de si, precipitando-se para além de si mesmo, disparado, exalado, o homem avança e cai sem cessar, e a cada passo é outro e é ele mesmo. A outridade está no próprio homem. Por essa perspectiva de morte e ressurreição permanente, de unidade que se transforma em outridade para se recompor numa nova unidade, talvez seja possível penetrar no enigma da outra voz. Eis o poeta diante do papel. Tanto faz que tenha um plano ou não, que haja pensado longamente sobre o que vai escrever, ou que sua consciência esteja tão vazia e em branco como o papel imaculado que consecutivamente o atrai e o repele. O ato de escrever implica, como primeiro movimento, um desprender-se do mundo, algo assim como jogar-se no vazio. O poeta já está sozinho. Tudo o que um instante antes era o seu mundo cotidiano e suas preocupações habituais desaparece. Se o poeta realmente quer escrever e não cumprir uma vaga cerimônia literária, seu ato o leva a afastar-se do mundo e a pôr tudo em questão, sem excluir a si mesmo. Podem se dar então duas possibilidades. Tudo se evapora e se desvanece, perde peso, flutua e acaba se dissolvendo, ou tudo se fecha e se torna agressivamente objeto sem sentido, matéria inapreensível e impenetrável pela luz da significação. O mundo se abre. É um abismo, um imenso bocejo. O mundo, a mesa, a parede, o copo, os rostos lembrados se fecha e se transforma num muro sem fissuras. Em ambos os casos, o poeta fica sozinho, sem mundo em que apoiar-se. É hora de criar de novo o mundo e voltar a nomear com palavras o ameaçador vazio exterior. Mesa, árvore, lábios, astros, nada. Mas as palavras também evaporaram, também fugiram. Estamos imersos no silêncio anterior à palavra, ou a outra face do silêncio, o murmúrio insensato e intraduzível, o som e a fúria, the sound and the fury, o falatório, o ruído que não diz nada, que só diz nada. Ao ficar sem mundo, o poeta ficou sem palavras. Talvez nesse instante retroceda e volte para trás. Quer recordar a linguagem, buscar no seu interior tudo o que aprendeu, aquelas belas palavras com as quais, momentos antes, ele abria passagem pelo mundo e que eram como chaves que abriam todas as portas. Porém, não há mais atrás, não há mais interior. O poeta, lançando para frente, tenso e atento, está literalmente fora de si. E, como ele mesmo, as palavras estão além, sempre mais além, desfeitas assim que as toca. Lançado para fora de si, ele nunca poderá ser um com as palavras, um com o mundo, um consigo mesmo. Sempre é além. As palavras não estão, em parte alguma,
não são algo dado, que está nos esperando. É preciso criá-las, é preciso inventá-las, como nos criamos e criamos o mundo todos os dias. Como inventar as palavras? Nada sai do nada. Mesmo que o poeta pudesse criar do nada, qual seria o sentido de falar em inventar uma linguagem? A linguagem é, por natureza, diálogo. A linguagem é social e sempre implica pelo menos dois, aquele que fala e aquele que ouve. Assim, a palavra que o poeta inventa, aquela que por um instante, que é todos os instantes, evaporou ou se transformou em objeto impenetrável, é a palavra de todos os dias. O poeta não a tira de si, tampouco vem do exterior. Não há exterior nem interior, como não há um mundo à nossa frente. Desde que somos no mundo e o mundo é um dos constituintes do nosso ser. E outro tanto acontece com as palavras. Elas não estão dentro nem fora. São nós mesmos. Fazem parte do nosso ser. São o nosso próprio ser. E por serem parte de nós, são alheias, são dos outros. São uma das formas da nossa outridade constitutiva. Quando o poeta se sente isolado do mundo, e tudo, até a própria linguagem, foge dele e se desfaz, ele mesmo foge e se aniquila. E no segundo momento, quando decide enfrentar o silêncio ou o caos ruidoso e ensurdecedor, e gagueja e tenta inventar uma linguagem, é ele mesmo quem se inventa e dá o salto mortal e renasce, e é outro. Para ser ele mesmo, tem de ser outro. E acontece o mesmo com sua linguagem. É sua por ser dos outros. Para torná-la verdadeiramente sua, recorre à imagem, ao adjetivo, ao ritmo, quer dizer, tudo aquilo que a faz diferente. Assim, suas palavras são suas e não são. O poeta não ouve uma voz estranha. Sua voz e sua palavra é que são estranhas. São as palavras e as vozes do mundo, às quais ele dá novo sentido. E não só suas palavras e sua voz são estranhas. Ele mesmo, de todo o seu ser, é algo sempre alheio, algo que sempre está sendo outro. A palavra poética é revelação da nossa condição original, porque com ela o homem efetivamente se nomeia outro, e assim ele é, ao mesmo tempo, este e aquele, ele mesmo e outro. O poema deixa transparecer a nossa condição, porque em seu seio a palavra se torna algo exclusivo do poeta, sem por isso deixar de ser do mundo, isto é, sem deixar de ser palavra. Daí que a palavra poética seja pessoal e instantânea, marca do instante da criação, tanto quanto histórica. Por ser marca instantânea e pessoal, todos os poemas dizem o mesmo. Revelam um ato que se repete sem cessar, o da incessante destruição e criação do homem, sua linguagem e seu mundo, e da permanente outridade em que consiste ser homem. Mas também, por ser histórica, por ser palavra em comum, cada poema diz algo diferente e único. São João não diz o mesmo que Homero ou Racine. Cada um alude ao seu mundo. Cada um recria seu mundo. A inspiração é uma manifestação da outridade constitutiva do homem. Não está dentro, no nosso interior, nem atrás, como algo que surge de repente do limo do passado,
mas está, por assim dizer, adiante. É algo, ou melhor, alguém que nos chama a ser nós mesmos. E esse alguém é o nosso próprio ser. E, na verdade, a inspiração não está em lugar nenhum. Simplesmente não está. Nem é algo. É uma aspiração, um ir, um movimento para frente, em direção ao que nós mesmos somos. Assim, a criação poética é exercício da nossa liberdade, da nossa decisão de ser. Essa liberdade, como foi dito muitas vezes, é o ato pelo qual chegamos além de nós mesmos, para sermos mais plenamente. Liberdade e transcendência são expressões, movimentos da temporalidade. A inspiração, a outra voz, a outridade são, em sua essência, a temporalidade manando, manifestando-se sem pausa. Inspiração, outridade, liberdade e temporalidade são transcendência. Mas são transcendência, movimento do ser em direção a quê? A nós mesmos. Quando Baudelaire sustenta que a mais alta e filosófica das nossas faculdades é a imaginação, afirma uma verdade que, em outras palavras, pode ser dita assim: pela imaginação, quer dizer, por nossa capacidade inerente à nossa temporalidade essencial de transformar em imagens a contínua avidez de encarnar-se dessa mesma temporalidade, podemos sair de nós mesmos, ir além de nós ao encontro de nós mesmos. Em seu primeiro movimento, a inspiração é aquilo pelo qual deixamos de ser nós. Em seu segundo movimento, esse sair de nós é um ser mais totalmente nós mesmos. A verdade dos mitos e das imagens poéticas, tão manifestamente mentirosos, está nessa dialética de saída e regresso, de outridade e unidade. O homem imanta o mundo. Por ele e para ele, todos os seres e objetos que o rodeiam se impregnam de sentido. Tem um nome. Tudo aponta para o homem. Mas o homem, para onde aponta? Ele não tem certeza. Quer ser outro. Seu ser sempre o leva para além de si. E o homem perde o pé a cada instante, tomba a cada passo e esbarra nesse outro que imagina ser o que lhe escapa entre as mãos. Empédocles dizia que tinha sido rapaz e donzela, arbusto, pássaro e ardente peixe do mar. Ele não é o único. Todos os dias ouvimos frases deste teor. Quando fulano se exalta, é irreconhecível. Vira outra pessoa. O nosso nome também abriga um estranho, do qual nada sabemos, exceto que é nós mesmos. O homem é temporalidade e mudança, e a outridade constitui sua maneira própria de ser. O homem se realiza e se cumpre quando se torna outro. Ao tornar-se outro, se recupera, reconquista o seu ser original, anterior à queda ou tombo no mundo, anterior à cisão entre eu e outro. O traço distintivo do homem não consiste tanto em ser um ente de palavras, como nessa possibilidade que tem de ser outro. E como pode ser outro, é um ente de palavras. Elas são um dos meios que possui para tornar-se outro. Só que essa possibilidade poética só se realiza se dermos o salto mortal, quer dizer,
se realmente sairmos de nós mesmos e nos entregarmos e nos perdermos no outro. Ali, em pleno salto, o homem suspenso no abismo, entre o isto e o aquilo, por um instante fulgurante, é isto, é aquilo, o que foi e o que será, vida e morte, num ser-se que é um pleno ser, uma plenitude presente. O homem já é tudo o que queria ser: rocha, mulher, ave, os outros homens e os outros seres. É imagem, casamento dos opostos, poema dizendo-se a si mesmo. É, enfim, a imagem do homem encarnado no homem. A voz poética, a outra voz, é a minha voz. O ser do homem já contém esse outro que quer ser. Diz Antônio Machado, abre aspas, a amada se une com o amante não ao final do processo erótico, mas no começo. Fecha aspas. A amada já está no nosso ser, como sede e outridade. Ser é erotismo. A inspiração é essa voz estranha que tira o homem de si mesmo para ser tudo o que é, tudo o que deseja, outro corpo, outro ser. A voz do desejo é a própria voz do ser, porque o ser nada mais é que desejo de ser. Para além, fora de mim, na espessura verde e ouro, entre os galhos trêmulos, canta o desconhecido. Está me chamando. Mas o desconhecido é íntimo, e por isso sabemos, com o saber de recordação, de onde vem e aonde vai a voz poética. Eu já estive aqui. A rocha natal ainda guarda as marcas das minhas pegadas. O mar me conhece. Aquele astro um dia ardeu na minha mão direita. Conheço os teus olhos, o peso de tuas tranças, a temperatura da tua bochecha, os caminhos que levam ao teu silêncio. Teus pensamentos são transparentes. Neles vejo a minha imagem confundida com a tua 1000 vezes 1000 até chegar à incandescência. Por ti sou uma imagem, por ti sou outro, por ti sou. Todos os homens são esse homem que é outro e sou eu mesmo. Eu é tu, e também ele, e nós, e vós, e isto, e aquilo. Os pronomes das nossas linguagens são modulações, inflexões de outro pronome secreto, indizível, que sustenta a todos, origem da linguagem, fim e limite do poema. Os idiomas são metáforas desse pronome original, que sou eu e os outros, minha voz e a outra voz, todos os homens e cada um. A inspiração é lançar-se a ser, sim, mas também e sobretudo é lembrar e voltar a ser, voltar ao ser.